Hoje eu vou falar com vocês sobre gestão estratégica de produtos. Então, há algumas semanas a gente falou sobre planejamento de coleção e curadoria de moda, e meio que é uma aula que ela é a continuação, né, desse planejamento de produtos. Então, vou pedir licença a vocês para compartilhar com vocês a minha tela. Todo mundo vê? Ótimo. Então, a gente está aqui fazendo parte, né, de um curso que se chama Do Papel à Ação, um curso do nosso coletivo Juntos. E é um curso onde a gente traz aí uma série de aulas que estão disponíveis, né, para assistir. Então, se de repente você perdeu uma aula, você pode adquirir uma aula antiga, né? Antiga não, uma aula passada, para que a gente possa aí dar vida ao nosso sonho, né, de colocar um negócio, enfim, colocar aí vida no nosso negócio que já está aí em curso, tá bom? Então, a aula de hoje eu fiz uma divisãozinha para que vocês entendam como que ela vai funcionar. A gente vai começar falando de ciclo de vida do produto de moda, né? Então, esse ciclo de vida, que ele é um ciclo de vida que ele tem referência a todo o produto que é criado. Mas a gente vai contextualizar na nossa causa aqui, que é a moda, que é o produto de moda. Lembrando que na próxima semana a gente vai falar sobre serviço de moda, que é um pouquinho diferente, a forma de pensar, a forma de criar e também a forma de gerir e de administrar, tá? Em seguida, a gente vai falar sobre formação do preço, e isso talvez seja o grande vilão, né, da história da gestão. Todo mundo, ninguém sabe muito bem, né, como que é a fórmula ideal para eu conseguir, né, precificar o meu produto. Em seguida, a gente vai falar de planejamento e controle da produção, né, como que acontece, né, como que acontece o passo a passo, né, aquelas etapas que são as etapas fundamentais para que o nosso produto ele seja criado da melhor forma possível e da forma que o mercado espera, né, que ele esteja. Também vamos falar sobre controle de estoque e, ao final, a gente vai falar sobre estratégias inovadoras, mudança de foco e reinvenção, tá? Isso é basicamente a vida do designer, né? A reinvenção, estar a todo momento buscando solucionar problemas, resolver conflitos, através de produtos e serviços de moda, tá? Então, a gente pode começar falando que todo negócio de moda, ele se estrutura dessa forma, como vocês estão vendo. Eu sempre começo minhas aulas falando sobre isso, porque meio que cada etapa, né, cada virtude dessa, a gente tem que tem uma série de desdobramentos que devam ser aí pensados, praticados, né, para que a gente coloque isso em prática. Então, o negócio de moda, ele meio que é dividido em inspiração, mais criatividade e intuição. E isso está no nosso plano subjetivo ainda, no plano teórico, né? E tem a ver mais com a parte criativa, com a parte de criatividade. E a organização, estratégia e gestão, quando efetivamente eu tenho a tangibilidade daquele produto. E eu preciso geri-lo, eu preciso administrá-lo, eu preciso planejá-lo, eu preciso controlá-lo, eu preciso verificar se ele tem qualidade, eu preciso organizar ele dentro de um sistema. E a gente hoje vai falar aqui sobre gestão de produtos, a gente está falando justamente dessa segunda parte, né? Onde eu preciso organizar as minhas ideias para que elas sejam viáveis, para que elas me deem uma lucratividade, né? Deem uma lucratividade para a minha empresa e eu possa continuar criando e satisfazendo clientes, tá? Sem isso, eu não tenho para onde ir. Essa é uma área, e eu entendo que, inclusive, do ponto de vista de aula, né? Acho que na faculdade, né? Quem faz faculdade de moda, faz alguma faculdade de uma área mais criativa, sempre vê na disciplina de gestão às vezes um impasse, né? Tipo, poxa, eu vim para essa área porque eu sou uma pessoa extremamente criativa, eu gosto de trabalhar com ideias, eu gosto de trabalhar com imagens, eu gosto de trabalhar com
com repertório, enfim, com arte, eu não gosto de trabalhar com os números, né? Geralmente é assim, quando chega na disciplina de gestão, as pessoas ficam mais travadas. E até no próprio mercado, né? Acho que às vezes a gente observa muito empresas, marcas, né, super talentosas, criativas, que têm um produto até legal, mas que não conseguem sobreviver ao mercado porque não soube fazer uma boa administração, né, na gerência desse seu produto. E a gente tem que desmistificar isso, tá, gente? A gente tem que entender que o nosso produto, embora criativo e embora necessite muito, né, da nossa criação, do nosso talento, né, das nossas habilidades, enfim, de desenho ou de criação mesmo, a gente tem que contar aí com uma série de coisas que envolvem colocar esse produto no mercado, né, e tornar esse produto um objeto rentável, né, ou um serviço, no caso do serviço, que a gente vai falar na próxima semana. Então, não se apavorem com a gestão, se apaixonem pela gestão, queiram saber como funciona, como eu tenho que precificar, como que eu tenho que planejar cada uma das etapas do meu produto e como que eu vou depender de outras pessoas que são também, que são especialistas ou têm habilidades nessas áreas, né? Que possam me ajudar a tornar, né, esse meu negócio um negócio redondinho, completo, certo? Então, assim, eu começo a aula com essa citação da Brigitte Hof, que ela fala assim: nos mercados globalizados, o design funciona como um critério de qualidade e de identidade. Os consumidores compram os produtos por suas características especiais, que atendam seus desejos individuais, a imagem da empresa, por exemplo, o alto nível de desenvolvimento, inteligência dos produtos, design diferenciado, proteção ao meio ambiente, transparência sobre a origem da matéria-prima utilizada, qualidade, durabilidade, relação custo e funcionalidade, serviços adicionais oferecidos, tudo isto influi na decisão de compra. Então, assim, essa não é uma citação nova, não é uma citação recente. Esse consumidor, embora esteja mais atento, né, aos produtos que ele vai adquirir, há um bom tempo ele já vem observando, né, e o design ele funciona como esse catalisador, onde vai poder transferir, né, todos esses valores para esse cliente através de um produto. Então, o consumidor, ele espera da marca que a marca ofereça um produto de qualidade, que respeite o meio ambiente, que tenha um design diferenciado, que seja transparente em relação à origem da matéria-prima, né? Que demonstre seus processos, né? Que tenha um produto que seja durável e que tenha uma relação de custo-benefício boa, né? E o que é a relação de custo-benefício para o cliente? É ele pagar um preço, ele pagar um preço, né? Que ele ache justo para aquele benefício que o produto está oferecendo, tá? Então, se a gente não pensar nisso como um grande ciclo, né, como um grande... Desculpa. Se a gente não pensar nisso como um grande ciclo, como um grande sistema, né, onde todas as coisas, todas as variáveis, elas têm que ser muito bem colocadas, explicadas, justificadas, né, seja por uma matéria-prima que eu escolho, seja por um preço que vai ser colocado, seja pelo custo que eu estou tendo, enfim. Se tudo isso não funcionar de uma forma muito adequada, eu não vou ter uma durabilidade, né, nem na minha marca, nem no meu produto, muito menos na minha marca, tá? A gente sabe que a moda ela vive, né, desse ciclo e os produtos de moda eles também passam por um ciclo de vida que é parecido com o ciclo de vida de todos os produtos que são colocados no mercado, tá? A gente que é da área da moda, a gente fala muito que a moda ela tem toda roupa, né? Toda moda, enfim, toda tendência, né? Ela começa com um momento onde ela vai ser lançada até o momento onde ela vai ser totalmente descartada. O ciclo de vida do produto também vai acontecer assim. E não estou falando só de produtos do vestuário, não estou falando só de roupa, não estou falando só de, sei lá, brinco, não estou falando só de bolsa, não estou falando só de sapato, mas eu estou falando de quaisquer produto que seja.
Seja esse produto um produto de vanguarda, seja ele um produto mais fashion, né? Mais um produto moda, ou seja ele até um produto básico, um produto tradicional, tá? Todos esses produtos irão fazer parte, né, de um ciclo de vida, que é justamente o intervalo de tempo em que ele vai entrar no mercado e que ele vai desaparecer do mercado, tá? Então, embora o produto seja básico, tradicional, aos moldes da moda, né, em termos de estilo, ele vai desaparecer do mercado da mesma forma, seja porque a matéria-prima dele enfim, já não está mais agradando, seja porque a cartela de cor já não está mais de acordo com a tendência de moda, seja porque a moda precisa dessa renovação constante para que ela sobreviva, tá? Então, embora a gente tenha os mesmos produtos, coleção após coleção, a gente sabe que esses produtos, eles têm aí uma pequena variação, né? Seja na cor, seja no tipo de tecido, seja na modelagem, enfim. Então, alguns ciclos de vida desses produtos, eles são maiores do que os outros. A gente pode dar o exemplo, por exemplo, como eu falei, da roupa básica, né? A roupa básica, ela tem um ciclo de vida maior do que uma roupa fashion, né? Se a gente for pegar, por exemplo, uma tendência de moda moletom, né? O moletom, embora ele seja usado por várias partes do país, algumas partes do país que não podem usar o moletom por motivos climáticos aderiram ao moletom por uma questão de tendência de moda e não por uma questão de fator climático, né? Então, é questão de tempo, essa tendência de moda adotada por alguns estados, né, do Brasil de usar o moletom, essa tendência ir embora, né? Esse produto ser descartado do mercado. Por quê, gente? Porque impossível, né? Daqui a pouco a gente tem uma mudança, a gente acabou de entrar na primavera, daqui a pouco a gente entra no verão, e aí não tem condição de usar moletom, né, em alguns estados. Então, o que, que vai acontecer com esse produto? Esse produto vai ser descartado, né? Ele vai ser descartado ainda agora na primavera, não vai chegar até o verão, não, tá? Então, assim, existem alguns produtos que eles alcançam, né, esse auge, onde as pessoas querem muito, onde todo lugar que você vá, você encontra aqueles produtos mais facilmente. E eles atingem esse auge de uma velocidade maior do que o normal, né? Mas também, rapidamente, eles se esgotam. Então, são os produtos que são justamente esses produtos tendências, tá? O que a gente tem que fazer enquanto gestor é tentar alinhar, né, as nossas vendas, nosso calendário de produção, né, no caso, o planejamento da nossa produção, em que momento a gente vai colocar esse produto no mercado, em que momento a gente vai tirar, até que momento esse produto vai estar, né, dentro da minha loja, e eu preciso organizar sabendo que algumas peças, né, alguns produtos, eles têm um ciclo de vida diferente do que o outro, tá? Então, todo produto passa por essas 4 fases, né? Ainda tem uma fasezinha entre a maturidade e o declínio que eu vou falar para vocês. Esses produtos, eles começam, né, numa fase introdutória, então o lançamento dele, né? Então, ele vai até o ponto onde ele cresce. Essa etapa é uma etapa primordial, porque ela vai definir o sucesso do produto. Então, muito dificilmente um produto que não cresce na introdução, ele vai conseguir ter uma maturidade, ou seja, ele vai conseguir se vender por muito tempo em em uma determinada etapa seguinte, tá? Então, o que é que a gente tem que fazer como marca, como empresa? A gente tem que destacar esse produto ao máximo. Então, quando faz lançamento de produto, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que comunicar bastante, a gente tem que colocar todas as ações de marketing voltadas, né, para a venda desse produto e também essas ações não só nas redes sociais, mas também dentro do meu ponto de venda, dentro da minha loja online. Eu tenho que colocar para aquele consumidor, né, que aquele produto é o que ele vai precisar para a vida naquele momento, tá? Então, quando eu vou planejar a minha produção, eu tenho que pensar nisso. Quais são os produtos onde eu vou precisar de maior ênfase durante a minha introdução, né? Então, quais são os produtos que eu vou colocar logo na minha loja para chamar a atenção, para captar aquele cliente, para chamar ele de volta
e para fazer com que ele corra e queira garantir logo esse produto, tá? Tem uma característica em relação à introdução do produto, é que geralmente quem compra no começo são aquelas pessoas mais vanguardistas, né? Não vou usar esse nome vanguarda, mas é como se a gente chamasse os estilosos, os fashionistas, aquelas pessoas que vão adquirir aquele produto porque elas já estão pesquisando, né? Em outras fontes, enfim, elas nem precisam que você explique que aquele produto vai ser sucesso para que eles identifiquem na tua peça a possibilidade daquela peça virar uma tendência, né, de moda. Ou seja, que daqui a pouco todas as pessoas vão querer consumir aquele bendito produto. Então, nessa fase introdutória, é aquela fase onde você vai vender para aquelas pessoas que são os estilosos, os fashionistas, os formadores de opinião, seus amigos jornalistas, enfim, os influenciadores. São aquelas pessoas que vão te ajudar a divulgar também esse produto como moda, tá? Então, gente, meio que esses conceitos que eu estou trazendo para vocês são conceitos de administração e que são levados para todos os produtos. Mas olha como eles casam exatamente com os produtos, com o ciclo da moda, né? Com o ciclo de tendências de moda que a gente já conhece, tá? Depois da introdução, a gente tem o crescimento, que é o momento em que o produto já está conhecido pelos consumidores, tá? Então, ele já vai se vender mais fácil. Você vai continuar com aquela sua divulgação, mas esse produto ele já vai acontecer de uma maneira que não dependa tanto de você. Meio que vai ser já o boca a boca, as pessoas já se falando, já vendo, já indo atrás de você para querer aquele produto, enfim. E esse produto, ele vai crescendo até o momento em que ele atinge uma maturidade. Tá? A maturidade é essa etapa seguinte, essa etapa dessa curva. Eu fico até assim, eu fiquei até meio assim de trazer essa curva, gente, porque quando a gente vê uma curva, um gráfico em curva, a gente só lembra do gráfico da Covid, né? Eu não sei se com vocês tem acontecido assim, não sei se é porque eu não tenho muito hábito de curvas, né? De ver gráficos, mas eu fiquei bastante nervosa. Digo, gente, a maturidade é quando realmente está no ápice. Não quero fazer essa analogia, mas é justamente quando está no ápice, né? Quando está todo mundo consumindo aquele produto. Então, essa maturidade do produto é quando, sim, ela é a etapa mais longa, né? Dentro desse ciclo, né? É uma etapa que se estende mais. Nesse momento, já surgem os concorrentes, ou seja, os concorrentes já estão vendendo um produto parecido com o meu. Então, eu já tenho que me preocupar, porque logo em seguida vem a pior fase do ciclo de vida do produto, que é o declínio, onde eu vou conseguir vender esses produtos por um preço menor, porque todo mundo já está adquirindo esses produtos em todos os lugares, tá? Eu preciso saber, ou prever, ou tentar prever, e isso vai ser de acordo, né? Também com as minhas pesquisas de tendência de moda, o que é que vai ter mais tempo, que vai me demandar mais trabalho para vender ou não. Porque, assim, cada produto dentro de uma marca, né, dentro do seu mix, ele vai exigir do gestor um olhar diferente. Então, alguns produtos, eles vão se vender muito facilmente, eles vão ter o seu crescimento muito rápido, né? Vão chegar a atingir a maturidade muito rápido. Mas alguns produtos, eles vão precisar de incentivos maiores, ou simplesmente eles vão ser apostas que eu fiz e que simplesmente eles nem vão chegar, né, a essa fase da maturidade, já vão logo para o declínio, tá? Isso acontece. O que eu tenho que fazer, né, como designer, e aí eu vou dizer da parte criativa conjugada com a parte da gestão, é saber o momento em que esse produto, aliás, em que esse produto não vai mais decolar. Né? Eu vou esquecer, esse produto não vai sair e eu vou focar todas as minhas fichas, né, nos produtos que são mais vendáveis, claro, tá? Então, assim, voltando aqui para a maturidade, falando um pouquinho mais dela, né? Nesse momento da maturidade do produto, esse produto continua sendo vendido, tá? A demanda é grande, então você tem que aproveitar esse momento, tem que deleitar nesse momento, aproveitar para vender outros produtos que já não estão tão maduros ou que já estão sendo introduzidos, estão em outro momento do ciclo, porque embora a gente tenha lançamento, né, de produtos às vezes acontecendo no mesmo momento, hoje em dia, principalmente quando a gente tem
várias coleções sendo lançadas, né, em um curto período de tempo, eu tenho produtos que vão estar em fases diferentes desse ciclo, tá? Então, a gente tem que ter uma observação a isso, ok? Depois da maturidade, né, e no final da maturidade, a gente tem o momento da saturação, que ele, na verdade, é um momento onde você olha para o lado e todo mundo está vendendo um produto igual ao seu, tá? É basicamente isso. Não todo mundo, mas pelo menos os seus concorrentes, né? Aquelas empresas que elas vão concorrer diretamente com você, porque eles, o público, aliás, o mercado consumidor já entendeu que aquela marca também vende um produto parecido com o seu, tá? Embora nem sejam iguais às vezes. Então, assim, depois da saturação, né, que isso vai causar uma desvalorização no meu produto, eu tenho o declínio. E nesse momento é a hora de introduzir novamente os produtos. Essa fase exige muita percepção e sensibilidade e muita troca com o setor de vendas. Então, assim, qual o momento de introduzir novos produtos? O setor de vendas vai te dar essa informação. Olha, isso aqui já não está mais saindo. Olha, isso eu já tentei, já ofereci desconto, já fiz tudo e essa peça não está saindo de jeito nenhum. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai deixar esse produto. Só um minuto. Pronto. A gente vai deixar esse produto ir embora, né? Cumprir a função dele, cumprir o seu ciclo, né? Terminou o seu ciclo, beijos de luz, vai embora, vá com Deus. Eu preciso colocar um outro produto que vá, né, ter novamente, que vá participar totalmente desse ciclo, né? De introdução, crescimento, maturidade e declínio, tá? Nesse momento do declínio, eu também preciso ficar bem atento ao motivo, né? Pelo qual se deu o declínio. Se foi só porque a tendência de moda saiu, já entrou outra tendência no lugar, se foi só porque saturou realmente, ou se eu posso, ou eu tenho algumas informações a mais que vão me dar aí critérios para que eu crie os próximos produtos que vão substituí-los. Então, de repente, a gente não está conseguindo vender calças do modelo flare. Não está conseguindo vender. A gente não sabe, a gente está vendo aí algumas tendências de moda, enfim. Não está rolando, não está acontecendo. Quem vai me dar essa informação é a minha força de vendas, né? Que vai estar em contato direto com o meu cliente e vai tentar entender por que esse cliente não está consumindo a minha calça flare, tá? E isso vai me dar informação para que eu não coloque essa mesma calça flare na coleção seguinte, tá bom? Então, gente, ou que eu vá para o momento de colocar esse produto, né, em liquidação, tá bom? Tô indo muito rápida. Tá Tô ótimo, procurando o amiga. chat aqui para falar, para ver vocês. Gente, eu uso um todo dia, mas não sei achar assim as coisas com muita facilidade. Bom, então vamos passar para o nosso segundo momento. Eu tenho aqui em relação ao preço, né? O que é que a gente tem para falar, porque, enfim, o nosso ciclo de vida do produto, ele também vai definir, inclusive, o preço do meu produto na coleção seguinte, né? Se for o mesmo produto, ou se for um produto parecido, enfim. O fato de ser uma aposta ou de ser um produto que um produto de fácil venda, enfim, tudo isso vai interferir nessa variável que é o preço, tá? O preço, ele é o valor cobrado por um produto. Tá aqui uma camisetinha da Zara, tá aqui o valor dessa camiseta, né, que já está aqui em promoção no site da Zara. A propósito, gente, todas as coisas, todas as ideias, né, que a gente traz, as teorias, enfim, tudo que a gente traz em relação à moda, em relação à gestão de moda, a gente pode tomar a Zara como um case, tá? Então, pesquisem sobre a Zara, entrem constantemente no site da Zara, veja como a Zara se posiciona, veja como a Zara se comunica, veja como são os produtos, se puder viajar e ir até uma loja da Zara, né? E, sei lá, nessa cidade ter uma loja da Zara,
Enfim, tem algumas cidades de algumas pessoas que estão aqui na aula que não tem Zara. Mas, enfim, faça uma compra online, pesquise sobre esse processo, porque é uma marca que traz várias informações, né, inclusive inovações para o nosso setor, sobretudo em relação à gestão. Basta dizer que ela meio que inventou, né, um formato de gestão de negócios de moda, que é o formato fast fashion, tá? A gente não vai falar disso hoje, mas qualquer coisa a gente troca umas figurinhas aí no outro momento. Então, assim, o preço, gente, ele é essencialmente uma variável de marketing. Por quê? Porque vários fatores vão influenciar na hora da formação desse preço. Existem algumas técnicas de elaboração, né, de precificação, de elaboração desse preço. Eu trouxe aqui algumas para mostrar para vocês, mas eu quero que vocês entendam que é impossível eu pensar em preço se eu não tiver todos os dados, né, financeiros da minha empresa organizados. Então, eu não souber a quantidade de imposto que eu tenho que pagar, eu não souber qual é o meu custo, o custo da minha operação, ou seja, para eu estar no mercado, quais são as minhas despesas, né, os custos para eu criar o meu produto, quais são as minhas despesas fixas, quais são as minhas despesas variáveis. Se eu não tiver isso em números, né, eu não vou ter como criar um preço de uma maneira que seja tanto volte, né, para mim em forma de lucro, quanto pague as minhas contas, tá? Então, que tenha aí uma fórmula que seja adequada, né? Ou equilibrada, enfim, não é nem adequada, mas equilibrada, tá? Então, esse cálculo, né, do preço, ele vai levar em conta não só os custos, tá? Mas também a concorrência, ou seja, quem está vendendo também esses produtos, né? Somente eu que estou vendendo esse produto. Olha só que coisa maravilhosa. Você tem um produto que só você vende, né? Esse preço pode ser lá no topo, amiga. Se for um produto que as pessoas estejam procurando. E a demanda, né? Que é justamente essa procura por aquele produto. Então, de repente, você tem aquele bendito produto que todo mundo quer e ninguém tem. Né? Ninguém sabe onde comprar, né? Quem está vendendo, só você. Então, o preço, quanto mais você souber, né, sobre essas variáveis, né, sobre aquilo que vai interferir no teu produto, né? Então, tuas despesas, teus custos, a tua concorrência, a demanda no mercado por aquele produto, enfim. Quanto mais você souber disso, mais você tem facilidade para você precificar o seu produto, tá? Mas ele depende também de muitos fatores exógenos. Então, ele depende de muitos fatores exteriores à minha empresa. Por isso que eu tenho que ficar atenta e olhando para o mercado. Então, vamos imaginar que a gente vive num país que está em crise, tá? Vamos supor, vou falar de uma crise antiga, né? Vamos falar de uma crise de 2008. Teria sentido, no momento de crise, eu estar com a margem de lucro grande? Eu ia conseguir vender? Muito pouco, né? Então, assim, existem algumas coisas, né? Existem alguns fatores econômicos, por exemplo, de repente, aquele imposto de importação foi aumentado, né? Durante aquele período. Então, assim, muito da matéria-prima que eu uso vem de produtos importados. Então, isso quer dizer que o meu produto, ele vai se tornar um produto mais caro. E o meu cliente, ele não vai poder pagar por aquele produto mais caro. Então, o que vai acontecer? A minha margem de lucro vai diminuir, tá? Então, assim, às vezes também não é só sobre modificar um preço, mas é saber que aquele preço, ele tem que representar, né, uma variável de qualidade, né, para o seu cliente. Então, o cliente funciona, o consumidor, ele pensa assim, esse preço que eu estou pagando, ele vale por isso. Ou porque o produto é de qualidade, ou porque o produto não é de qualidade. Então, é quando você vai comprar numa loja que você sabe que aquele produto não vai ter durabilidade, mas aquele produto foi um produto barato. Então, essa é a sua relação com o preço.
né? Essa é a minha relação com o preço, é a sua relação com o preço, isso é normal, tá? Mas às vezes, o que que acontece? Às vezes a gente consegue pagar mais caro, né, por uma coisa, a gente paga com prazer. Por quê? Porque a gente faz relações àquele produto e àquela marca. Então, se aquele produto ou aquela marca representam para mim, enfim, valores que podem nem ser valores em relação a status, mas também valores sustentáveis, valores de qualidade de matéria-prima, enfim, eu vou pagar com prazer. Então, é dessa forma que vai funcionar a formação do preço, tá? Essa é uma tarefa das mais importantes, né, para a gestão financeira da sua marca. Ela vai fazer com que você seja uma empresa lucrativa. Não tem sentido e não pense que tipo, não vou colocar minha marca e não estou visando o lucro. Você vai ter que ter um lucro, até porque, enfim, do seu faturamento é que você vai tirar os investimentos que você quer fazer no seu próprio negócio. Então, assim, você vai ter que ter lucro. Mesmo que você não tire para você, né? Mesmo que você não tire isso como um prolabore alto, enfim, que é o salário que você vai ter dentro da empresa. Mas você precisa ter um lucro mínimo que dê para você operacionalizar e você fazer investimentos futuramente, tá certo? Então, assim, esse nosso empreendimento, ele tem que ter, né, essa nossa marca, enfim, já chamei marca, já chamei empresa, já chamei empreendimento, enfim. Esse nosso negócio de moda, ele tem que ser um negócio lucrativo, justamente porque quanto mais eu vou trabalhar nisso, mais eu vou querer investir. Eu vou querer investir em qualidade de serviços, eu vou querer investir em qualidade de matéria-prima, eu vou querer investir em cursos, em pesquisas fora, enfim, para fazer a próxima coleção, nunca se sabe. Então, a gente precisa pensar sempre que daquele produto que eu vender, vai ter que sobrar. Eu vou ter que pagar todas as minhas contas e ainda vai ter que sobrar um dinheirinho para a gente fazer todas essas outras coisas, tá bom? Então, mesmo que você não tire aí o seu prolabore, que é o seu salário, né, enquanto dono da empresa. Então, assim, o preço, ele tem que cobrir todos os custos, ele tem que ser competitivo, ou seja, ele tem que estar no mercado de uma maneira que ele possa concorrer com outros produtos. Eu também não posso colocar um preço dentro de um mercado consumidor que não vai pagar por aquele preço. Né? Ou as outras medidas que eu faço, né, em relação ao preço do meu produto, por exemplo, comunicação, o próprio brand, né, o marketing, enfim, tudo que eu faço, né, em relação ao meu produto não condiz com o preço que ele tem, tá? Então, esse preço ele também tem que ser atrativo para os meus clientes, ele tem que ser passível de ser, o meu produto tem que ser passível de ser comprado, tá? E de preferência que eu tenho muitas pessoas comprando. Por quê? Eu posso até atingir um público pequeno, mas eu tenho que ter um público fiel que esteja ali pagando, né? Um público-alvo fiel que esteja ali pagando aquelas contas religiosamente, consumindo aqueles produtos e me dando e dando lucro para a minha marca, tá? Existem 4 técnicas que são as mais comuns em relação à formação do preço. Então, são elas: a margem de contribuição, que é a mais comum, o markup, que é muito utilizado principalmente em quem tem lojas multimarcas, né? As marcas já mandam, as marcas de que você vai comprar, né, para vender na sua loja, elas já vão mandar para você o markup ideal, tá? Independente de saber a sua despesa e os seus custos, tá? Então, muito cuidado com isso. Os preços também, eles podem ser determinados pela pesquisa de preço ou também baseado no lucro, que também é mais comum quando você tem um negócio que é pequeno, tá? Então, vamos entender um pouquinho o que é cada um deles. Gente, estou indo muito rápido? Alguém responde aí ou no chat ou no áudio? Tá ótimo, Rita. Às vezes eu acho que engoli um rádio. Vamos lá. Margem de contribuição, tá? Então, a formação de preço, né, através da margem de contribuição, é uma formulazinha que vai ser o valor de venda menos os custos e despesas variáveis, tá? Então, por exemplo, tem esse exemplo aqui da camisa, né, que custa R$10, eu tenho uma margem de lucro aí
que é de 50%, então essa camisa vai ser R$20. Isso, gente, é a mais comum e é a que as pessoas mais fazem. Elas são basicamente despesas, né? Custos e despesas, e tiram do valor da venda, e isso seria a margem, né, de contribuição. Então, assim, a margem de contribuição, ela vai determinar o quanto sobra dentro do custo de venda, depois que forem descontados todos os custos e todas as despesas fixas e variáveis, tá? Então, ela é importante porque ela permite que a empresa estabeleça o quanto que ela deseja ganhar a cada item vendido. Então, eu quero sempre ganhar 50%, né, que é no caso desse exemplo que eu trouxe para vocês, em cada peça, tá? Então, isso é um número fixo, tá? Se o empreendimento ele quer se tornar mais competitivo, ele pode diminuir essa margem. Então, em vez de ganhar 50%, agora eu vou ganhar 40% em cada peça, tá? Então, essa é uma das formas mais comuns, né? E que também os especialistas, eles meio que indicam, né, que sejam feitas, principalmente empresas menores também, tá? A outra fórmula, e que é uma fórmula também muito utilizada no mercado, é a fórmula do markup. Então, o markup ele vai ser uma porcentagem, né, um valor, onde você vai multiplicar esse valor por todos os seus produtos, e aí você vai ter o preço final dos seus produtos, tá? Então, o markup ele vai se basear nos custos também. Então, lembrem-se, nenhum preço na vida vai ser calculado se eu não tiver ideia do que eu gastei para fazer aquele produto. E o que eu gastei não foi apenas a matéria-prima, a mão de obra, gente, mas foi também a despesa do local, foi também o meu investimento com transporte, foi também toda a logística, frete para essa matéria-prima chegar. Que mais? Pode ter imposto que eu pago, uma série de coisas que a gente precisa ter organizado e anotado para que a gente possa mensurar, né, esse valor, tá? Então, assim, o objetivo do markup é encontrar um preço que tanto vai pagar, né, acobertar a nossa despesa, ou seja, ela vai conseguir pagar as minhas contas, entre aspas, e também vai oferecer um lucro que eu quero, tá? Então, assim, o multiplicador usado em cima dos custos não se trata da real margem de lucro da venda. Então, esse daí é um critério, né, que ele é um pouco diferente aí, então, da margem de contribuição, tá? Ele é apenas uma estimativa que é considerada como sendo a mais adequada para aquele negócio. Só que ele pode ser revisto a qualquer momento, né? Então, assim, ele deve ser revisto a qualquer momento, porque às vezes essas despesas, elas são muito, esses custos, essas despesas, eles são muito variáveis. Então, se de repente que é o que é mais comum, né? Eu vou permanecer com aquele markup fixo, né? Que é um fator multiplicador, eu vou colocar aqui para vocês entenderem. Por exemplo, eu vou continuar com esse markup de 2,5, faça chuva, faça sol, venha pandemia, não venha pandemia, vai chegar uma hora que não vai dar certo. Por quê? Ou porque a minha despesa aumentou, ou porque o custo aumentou, ou porque preciso diminuir o meu lucro, tá bom? Então, assim, vamos dar esse exemplo aqui, tá? Então, vamos considerar que as despesas variáveis correspondem a 15% do meu produto. Então, como que eu vou fazer esse cálculo, gente? Eu vou ter que somar todas as despesas variáveis, vou ter que dividir aí pelos produtos, tá? Enquanto as despesas fixas, elas ficam em torno de 20%. E o lucro pretendido, ele é fixo, né? Então, no caso, o lucro pretendido vai ser 25%, ou no caso, markup de 2,5%. A fórmula é a seguinte: markup igual a 100, né? Dividido por 100 menos a soma, né, das despesas fixas, das despesas variáveis e também a soma do lucro que eu pretendo, tá? Então, a gente vai ter essa formulazinha e esse produto vai ter um markup de 2,5%, tá? Então, é um valor que eu vou multiplicar por cada preço, que no caso a gente chama de preço de custo, para que eu tenha o preço final, né? O preço para o meu consumidor, o preço para aquela pessoa que vai vender. Então, se o meu produto ele custa R$70 para mim, então pagando assim, eu adquiri esse produto de uma loja, né? Eu tenho uma loja multimarca, adquiri esse produto por R$70. Usando esse markup de 2,5, eu vou ter esse produto sendo vendido na minha loja pelo preço
mínimo ideal e às vezes muito tabelado, né, quando a gente trabalha com marcas, pelo valor de R$ 175, tá? Então, assim, esse cálculo, lembrando, ele não vai me garantir que todos esses custos, eles vão, da minha operação, enfim, para eu estar me mantendo a minha empresa, que eles vão ser pagos, né, pela venda desse produto, tá bom? Até porque isso é apenas uma estimativa, tá? O outro tipo de preço, ou os outros tipos de cálculo de preço, de formação de preço, são um baseado na concorrência, tá? Onde eu vou olhar o que o outro tá vendendo por quanto ele tá vendendo. Basicamente é isso. E isso, gente, isso é muito válido para empresas que são muito grandes. Por exemplo, eu não sei se vocês já viram algumas ações que são assim, ah, tá bom, traz o teu produto aqui que eu cubro o preço. Então é isso, é basicamente isso. Eu vou olhar para o meu concorrente, quanto o meu concorrente está vendendo. Meu concorrente está vendendo por R$ 10, eu vou vender por R$ 9,99. É isso. Supermercado tem muito isso mesmo, Jade. Consegui deixar o chat aqui aberto. Então, esse é um preço baseado pela concorrência. Nós que trabalhamos com moda, muito raramente iremos usar esse tipo de formação de preço. Depende do tipo de produto, tá? Pode ser que tenha alguém que tenha uma indústria que, enfim, tem uma concorrência muito forte naquele ramo dela e ela esteja todo o tempo olhando, uma camisetinha básica na minha marca custa R$ 59,90, porque na marca vizinha custa R$ 59,99, tá? Isso existe. O lucro desejado, que é a outra fórmula e que ela se assemelha ao markup, mas é diferente, ela vai ter a seguinte fórmula, tá? Eu vou ter o preço de venda é igual ao custo inicial mais o percentual das despesas fixas mais o percentual de lucro desejado. A única diferença dele para o markup é as variáveis, o que vai variar ou não, tá? Mas, lembrando para vocês que as formas de calcular o preço mais utilizadas, né, as técnicas de formação de preço mais utilizadas são a margem de contribuição, que essa é a mais utilizada de todas, e o markup, principalmente quando você recebe o produto já com o valor, né, fixo de uma outra marca. Ok, senhoras e senhores? Vamos passar para frente? Agora eu quero falar para vocês de uma coisinha que é o planejamento e o controle da produção, tá? Então, depois que eu já tenho aí uma ideia, né, do que é o nosso preço, do que é o ciclo de vida do meu produto, eu preciso entender como que esse produto foi formado, né? E controlar essa criação, né, esse planejamento, essa etapa da minha produção é fundamental para que eu possa até mensurar o preço final do meu produto. Só lembrar vocês que, por exemplo, a indústria de moda, ela trabalha com o fator tempo, né? O nosso produto também entra aí como uma variável, né? Para que a gente possa entender o custo, né? Na criação desse produto, na produção desse produto, eu preciso saber, por exemplo, quanto tempo esse produto demorou para ser feito, tá? Então, esse cálculo, ele vai ser fundamentado aí através desse planejamento e desse controle da produção. Muita gente acha que essas são preocupações de empresas grandes, né? De empresas de grande porte. E não, gente, não é. Empresas de pequeno porte, ateliês, pequenas marcas, né? Precisam ter esse planejamento e precisam ter esse controle, embora de forma adaptada, né? Proporcional e análoga às nossas questões, às nossos custos, às nossas despesas, ao tamanho da nossa empresa, a quantidade de pessoas que trabalham para a gente, a quantidade de matéria-prima, a quantidade de referências que a gente produz, né? Então, daquela específica peça, essa blusinha aqui que eu estou usando, quantas blusas iguais a essa vão sair, né, da minha produção? Tudo isso precisa ser planejado, né, em etapas que a gente começa a falar, né, na aula anterior de planejamento de coleção, mas que agora a gente vem olhando para esse planejamento de uma forma mais, de um olhar mais de gestor, né, de olhar para essa produção, de olhar esse sistema acontecendo, essa roupa passando de marca, de máquina em máquina, de mão em mão, até que essa roupa chegue efetivamente à minha
loja, tá? Então, esse desenvolvimento de produtos, ele exige uma série de etapas de pesquisa de tendência, né, até também várias áreas, né, de outros profissionais de diferentes áreas que são envolvidos aí nesse processo. E todos eles se comunicam, né, para que esse produto ele seja produzido de uma forma eficaz, ou seja, que ele atenda, né, a sua função. Então, eu coloquei aqui uma imagenzinha de um pequeno ateliê. Você vê aqui que tem um estoque de matéria-prima, né? Que são os aviamentos, também tem as máquinas, mas ao mesmo tempo tem alguém criando uma mesa de modelagem, aqui tem os tecidos. Isso aqui, gente, é como começa a maioria das marcas, né? Que eu conheço. Então, a maioria das marcas que eu conheço, elas começaram dessa forma. Pequenininhas, tá? Elas não começaram grandes, elas não começaram com um pátio industrial enorme, com 50 funcionários, 100 funcionários, né? A maioria começa com uma ideia assim. Para que essa ideia dê certo, para que essa ideia cresça, né? A gente precisou passar por essas etapas, ainda quando ela era pequena, tá? Então, assim, o sucesso do funcionamento de uma empresa, ela depende dessa boa estrutura organizacional. O que seria essa boa estrutura organizacional? Seria uma comunicação eficaz, ou seja, entre as pessoas, né, os atores, os funcionários, a mão de obra, todo mundo que participa daquela criação daquele produto. E assim, isso é muito variável de empresa para empresa. Tem empresa onde uma pessoa só faz tudo, inclusive costura, faz a parte do acabamento, cria, entrega a peça. E existem empresas que existem pessoas para fazer cada uma das etapas, tá? A comunicação entre essas pessoas, ela precisa ser muito eficaz, porque qualquer dificuldadezinha de comunicação vai fazer com que o produto ele falhe, né? Você tenha aí um erro ou um desvio, enfim, ele vai ser feito de uma forma que não era para ser feita ou, enfim, ele vai não ser nem um pouco parecido com o que foi planejado. Tá? Também também precisa ter uma boa definição e eficácia de níveis de coordenação e funções. Cada pessoa faz uma coisa e cada pessoa precisa saber que tem que entregar aquela atividade, tá? Então precisa ser umas atividades que sejam coordenadas entre si, né? Então não só em relação a prazos, mas também em relação às funções, né? Ao que cada um vai desempenhar para colocar aquele produto no mercado. E também precisa de uma clareza de procedimentos internos. Então, observem, gente, que o sucesso no funcionamento de uma empresa é realmente a transparência. É você comunicar bem, é você ter um bom relacionamento, né? Principalmente com as pessoas que você trabalha diretamente. Um bom relacionamento, que eu digo, é de clareza nas informações, é de argumentação, é de conta comigo, vamos conversar, vamos colocar isso aqui de uma forma documentada, seja o desenho técnico, seja uma ordem de serviços, seja orientações, enfim, isso precisa ser muito claro, tá? Empresas não funcionam por acaso ou no improviso, ou contando com o talento de um ou de outro. Tudo precisa ser sincronizado, organizado, documentado, tá? É necessário que as empresas planejem antecipadamente o que vai acontecer e que também controlem, né, essa produção para que aconteça justamente como você queria que acontecesse. Porque uma coisa é você planejar, outra coisa é você observar se o que foi planejado está sendo cumprido, tá? Isso, gente, em ateliê é basicamente assim. Eu tenho uma entrega, um prazo, e eu preciso saber se eu vou dar conta de cumprir esse prazo. Eu preciso cumprir esse prazo, mesmo que eu tenha um serviço terceirizado com outra empresa e que essa empresa fale comigo. Então, eu tenho que prever essas situações. Eu tenho que prever que essa empresa pode falhar comigo. Essa minha previsão precisa estar dentro do meu planejamento. Eu preciso entender que, às vezes, a estampa não vai chegar a tempo de eu entregar aquela peça para o desfile, tá? Então, eu preciso me antecipar sempre.
Mesmo que eu trabalhe com os melhores profissionais, gente, imprevistos sempre acontecem. A gente não pode deixar, né, que esses imprevistos, eles recaiam sobre a qualidade da minha entrega do meu produto, tá bom? Então, esse planejamento antecipado é importante e o controle dele também é importante para a minha produção, para aumentar tanto a minha eficiência, né, aquilo que eu me dispus a fazer, como a eficácia da minha empresa. O planejamento é essa função, né? Não confundam planejamento de produção com planejamento de coleção. Aqui a gente está olhando até para uma coleção de moda, sim, mas a gente está pensando do ponto de vista administrativo. A gente não está pensando do ponto de vista criativo. A gente está pensando do ponto de vista de eu preciso organizar todas as etapas, tá? E esse planejamento, ele nem necessariamente precisa ser feito por alguém da área da moda, ele só precisa ser feito por uma pessoa que compreenda todas as etapas e compreenda, né, e que seja muito eficiente, né, no cumprimento de prazos, né, no cumprimento de tarefas. Então, esse planejamento da produção, ele é essa função que vai determinar antecipadamente quais são os objetivos a serem atingidos, tá? Então, o que é que eu preciso fazer também para que ele seja atingido da melhor forma? Esse planejamento, ele, como o próprio nome diz, planejar, gente, é pensar no futuro. Esse planejamento, ele fala sobre o futuro, tá? Se eu não planejar, a empresa fica perdida. Se alguém já teve ateliê aí que está me assistindo, já deve ter passado pela situação. Eu já passei por essa situação várias vezes, de tipo, ai, não sei o que eu vou fazer amanhã. Quê? Tá errado. Você tem que saber o que você vai fazer amanhã. Você tem que saber qual o produto que vai fazer amanhã. Você tem que saber se existe a matéria-prima suficiente para fazer aquele produto amanhã, tá? Se você não fizer isso, o que você está perdendo? Dinheiro. Você está perdendo dinheiro, porque tempo dentro de uma indústria, de um ateliê, de uma confecção, de uma marca, ele é dinheiro. Você precisa planejar com antecedência, é colocar no papel. E assim, existem muitos softwares que vão ajudar, né, nesse planejamento, principalmente nas empresas grandes, nas grandes indústrias que produzem muitas referências, tá? Mas, se você é um ateliê pequeno, você está começando a sua marca agora, você vai começar a sua marca, nada impede que você tenha um cronograma simples, tá? Um cronograma mensal, um cronograma semanal, um cronograma diário, que você fixe lá no seu ateliê e que você saiba antecipadamente o que você vai fazer, a matéria-prima que você vai precisar, que prazo você tem que cumprir, tá bom? Então, sempre tenham isso em vista. A empresa não pode ficar perdida. Jamais você pode começar um dia de trabalho sem saber como esse dia de trabalho vai terminar, tá? Você precisa planejar, você precisa organizar quanto tempo você vai perder em cada um daqueles produtos, tá? Porque isso vai ter uma relação diretamente com o seu custo e o custo vai ter uma relação com o preço do seu produto. Se você demorar muito tempo naquele produto, você sabe que aquele produto vai ser um produto que vai sair mais caro, tá? E isso, até porque cada etapa depende da outra, então você não pode errar na sua etapa, tá? Eu tô lendo um comentário aqui que falaram, tá? Que até porque todas as etapas dependem umas das outras, tá? Então vamos lá, controle de produção. Controle de produção, por sua vez, é justamente olhar, né? Assegurar que todos esses planos, né, feitos lá no meu planejamento, eles sejam executados da melhor forma possível. Então, eu vou medir e corrigir o desempenho, né, para assegurar que tudo dê certo. É a mesma função, né, é uma função administrativa, mas agora eu estou observando esse processo. Eu estou observando esse processo produtivo para saber se está saindo tudo conforme planejado, tá? Isso é o controle. Esse controle, gente, na maioria das vezes, ele é feito por um profissional que só faz isso, tá? Então, esse controle da produção, ele é feito por um profissional que vai verificar se tudo que está sendo feito foi planejado, foi organizado, se foi de acordo com as ordens que foram dadas, ele vai identificar todos os erros, né? Todo o desvio, né, que aconteceu nesse caminho, aquele arrumadinho, alguma coisa que a gente teve que fazer para poder dar certo, tá? Para quê? Para
para que ele possa corrigi-lo e que possa evitar que isso se repita, né? Que esse erro, que esse desvio, que ele se repita, tá bom? Então, basicamente, a diferença entre planejamento e controle é essa. O planejamento, eu vou me perguntar o que deve fazer, quando fazer, quem vai fazer e como vai fazer, tá? Porque eu tenho, né, para alcançar esses meus objetivos. Eu tenho objetivos a alcançar. Quais são esses objetivos? Produzir a peça de roupa, tá? Para isso, eu preciso planejar, organizar e colocar cada etapazinha, né, no seu quadradinho, tá? O controle, por sua vez, ele vai medir o desempenho, ou seja, vai ver se o que eu planejei deu certo, ou se tiver dado certo, ok, maravilhoso. Então, eu tive uma eficiência muito boa e isso vai fazer com que na próxima coleção eu também seja eficiente. E também ele vai corrigir o desempenho, ou seja, aquilo que não deu certo. O que é que a gente vai fazer no próximo momento, no próximo produto, na próxima vez que a gente for fazer esse produto, para que esse produto dê certo, tá? Tudo isso, gente, está interligado, certo? O planejamento e o controle, eles mantêm uma rede de relações com todas as áreas da empresa, com as demais áreas da empresa. Por isso eu coloquei aí as formiguinhas trabalhando aí no pote de mel da Chanel. Que mel gostoso, doce, cheiroso, né? Então, essas formiguinhas, né, que somos todos nós, e o designer também faz parte, né, também é uma dessas formiguinhas aqui, eles vão trabalhar todas juntas para que tudo dê certo, tá? Então, o setor da engenharia, por exemplo, que é que cuida das máquinas, que é quem vai dizer, vai programar que dia que essas máquinas vão parar para a manutenção. Porque, assim, um dia de trabalho de uma empresa parada para manutenção, gente, é um valor absurdo, né? Então, é um dia de trabalho. São várias coisas que você deixou de produzir, tá? Então, é preju. Não chega a ser preju porque você vai, né, tá investindo numa coisa que é a manutenção das suas máquinas, tá? O setor de suprimentos e compras, ou seja, quem compra matéria-prima, quem estoca essa matéria-prima, quem vê se essa matéria-prima ainda está acabando, vai ser suficiente para aquela coleção, não vai ser, precisa adquirir mais, vai chegar a tempo, o frete está de acordo com o que já foi planejado antes, ou ele vai vir mais caro por conta da greve, enfim, da transportadora, dos caminhoneiros. Acontece, já aconteceu, né? Eu lembro do caos que foi para as empresas quando existiu aí, acho que há 2 a 3 anos, a greve dos caminhoneiros, gente. Virou uma crise no país, foi terrível, tá? Então, por quê? Porque eu preciso tudo e o mundo inteiro, o país inteiro depende de planejamento, né? Todas as indústrias dependem, né, dessa logística, desse transporte. Também é interligado com a área de recursos humanos, ou seja, que vai lidar com as pessoas, né, que trabalham na empresa, quais são as suas atividades, quais são as suas funções, tá? Também vai estar ligado à área de finanças, ou seja, os cálculos, né, dos mais diversos dos meus custos, das minhas despesas, da formação de preço, enfim, e do setor de vendas, que vai dizer o que é que vai ser produzido, né, efetivamente, tipo, pode repetir essa peça, não pode repetir essa peça, tira essa peça que estava programada porque não vai dar certo, isso não está saindo mais, enfim, apareceu alguém na novela, um personagem muito ruim, as pessoas não gostam, ele está usando aquela roupa e aí essa roupa vai empacar. Tudo acontece no Brasil, gente, eu já ouvi falar de histórias assim também, de modas que saem da moda porque, enfim, uma pessoa não grata e está usando. Bom, existem alguns aspectos críticos do processo produtivo, tá? Quais são eles? Planejamento da capacidade de produção, e isso é muito sério, porque às vezes eu tenho aquela mania de dizer sim, 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 sim. Vou fazer, pode vir. Bem mais produto. Aceito? Claro, faço. Te entrego semana que vem. Sem poder. Então, a gente precisa saber da nossa capacidade produtiva, tá, gente? Ela precisa ser planejada. Quantas peças eu consigo fazer? Em que prazo eu consigo entregar?
tá? Eu preciso ter um plano de produção, já falei isso para vocês. Eu tenho que ter uma lista de materiais que compõem o produto ou serviço, né? Principalmente o serviço. Desculpa, principalmente o produto, que é o que a gente está falando hoje. Então, essa lista de materiais, ela fazer com que essas peças, esses produtos, eles não acabem no meio do processo. É impossível, tá? Eu preciso ter uma relação com as compras, com o almoxarifado, com o estoque de tudo, tanto da matéria-prima quanto da peça pronta, tá? E eu preciso também ter uma programação da produção. E nessa programação da produção, existem alguns termos que eu vou já explicar para vocês, que são o aprazamento, o roteiro, a emissão de ordens e a liberação da produção, tá? Vou explicar para vocês o que é cada um desses itens. Então, temos esse gráfico, tá? Que é um gráfico do planejamento da produção, tá? Essa é a programação da produção. Ela tem todas essas 4 etapas. A partir dessas 4 etapas é que eu tenho efetivamente a produção sendo executada, tá? Em seguida, eu tenho o controle de produção atuando, né? Porque ele atua no momento em que essa produção está sendo executada. Então, eu tenho um momento anterior, como se eu tivesse um passado, um presente, né? E um futuro, tá? Gente, depois eu comento o chat, tá? Vou comentar logo. Ó, a Patrícia disse, eu cuido da produção onde eu trabalho e faço isso com um quadro que fica visível para todos que fazem parte da construção do produto, onde tem nome da cliente, data de entrega e data do evento. Muito bom, Paty, é isso mesmo. O Felipe disse que passou por isso essa semana como cliente. Passou pelo fato de que solicitou algum produto e não tinha mais estoque, alguma coisa assim? Deve ter sido. Tá me ouvindo, amiga? Oi, tô ouvindo. Foi basicamente isso. Na verdade, o posicionamento da marca é fazer on demand, né? E Uhum. aí acabou que a logística da marca, apesar de ter uma loja em São Paulo, eles não conseguiram entregar. A peça chegou hoje, depois de 2 semanas. Enfim, Nossa, para o final da aula a gente comenta esse tá exemplo. bom. Tá ótimo. Pois vamos lá, voltar para aqui, para o planejamento da produção. Então vamos lá, gente. A programação da produção, ela começa com o aprazamento, que é o estabelecimento de prazos. Não tenho como trabalhar uma produção de moda, de um produto de moda, sem eu colocar prazos, tá? Sem eu atribuir prazos com datas e horários, tá? Para tudo. Em seguida, eu tenho um roteiro, que é a sequência, né, ou fluxo para atender ao plano de produção, ao que vai ser produzido, quem vai ser produzido, como vai ser produzido, primeiro vai ser esse, depois vai ser esse, depois vai ser aquele. Grande ou pequena empresa consegue fazer isso, gente. Como? Vamos supor, na pequena empresa, né, eu tenho ali a sequência operacional. Às vezes, o que acontece é o seguinte, quando a empresa é menor, uma mesma costureira, ela faz todas as etapas, né, daquela peça. Então, ela, às vezes, até corta e ela costura, né? Ela consegue manter, ela cria a peça, ela confecciona a peça do começo ao fim. Nas empresas maiores, né, nas grandes indústrias, essas peças são feitas em linha de produção. Então, cada funcionário, cada costureira vai ser responsável por um pedaço, né, daquela produção, né, por uma etapa daquela produção. Então, às vezes vai fechar só a manga, fechar a manga, o dia inteiro fechando a manga de várias peças, porque trabalha por lotes. Então, não trabalha por peça individual, trabalha por lotes. Então, de qualquer forma, numa empresa grande ou numa empresa pequena, tudo isso tem que ser colocado em um roteiro, como vai ser feito. Porque às vezes, assim, a costureira, ela trabalha do próprio modo dela, ela leva isso para o seu ateliê, né? Da forma como ela trabalha. Mas você, às vezes, quer que ela trabalhe de uma forma que fique mais organizada para você por algum motivo, ou para a empresa por algum motivo. E aí vocês vão conversar e vão definir que etapas vão ser feitas, tá? E isso vai ser através desse roteiro. Em seguida, eu venho para a emissão de ordens. O que seria a emissão de ordens? Na verdade, ordens são documentos, né? Não é ordem, faça isso. Assim, são documentos que você vai informar, né,
a todas as pessoas que estão envolvidas, né, direta ou indiretamente na produção, né, dessas peças, você vai informar, né, sobre como, o que, quanto, onde produzir, como trabalhar de forma integrada e coordenada. Então, como que vai ser? Vamos supor, a ficha técnica. A ficha técnica do produto, que é aquela ficha onde vai o desenho técnico do produto, onde vai a cartela de cor, onde vai todas as informações para a modelista fazer, né, o molde. Isso é uma emissão de ordem, isso é um documento da empresa. Então, essa documentação, ela faz parte, né, ela é necessária para essa etapa, porque ela vai informar não só para a modelista, mas para o designer, para a costureira, para a pessoa que vai fazer o acabamento, para o próprio controlador da produção, enfim, em que etapas, né, estão sendo atribuídas a quais funcionários, tá? É mais ou menos isso. E em seguida a gente vem para a parte da liberação da produção, ou seja, tá ok, depois que já está todo mundo organizado, planejado, ciente do que cada um vai fazer, a gente tem essa liberação para efetivamente começar a trabalhar ali naquela produção, tá? Daquele lote. Então, a liberação, ela representa o sinal verde para que todos os recursos sejam mobilizados e coordenados para a execução das ordens, tá? Quem faz o quê? E aí, em seguida, a gente vem para a execução da produção, que é efetivamente produzir a roupa, costurar, né? E entregar essa peça. E durante essa execução é que eu tenho o controle, tá? Isso aqui é um exemplo, tá? De como funcionam essas informações, né? Cada seta dessa, gente, são fluxo de informações, trocas entre as pessoas que trabalham aí nessa programação da produção das peças, tá? Então, vamos ter aqui o plano de produção, né? A emissão de ordens, que vai para todos os setores. Quem está criando, quem está modelando, quem está fazendo o risco ou corte, quem está costurando, quem está fazendo o acabamento, tá? O almoxerifado também vai dar essas informações, tanto para a criação, quanto para a modelagem, quanto para a costura, quanto para o acabamento, tá? Eu também tenho aqui, isso são fluxos de informações e materiais, tá? Eu tenho os fornecedores, que também vão me dar essa informação. Eu tenho, por fim, né, o depósito de produtos acabados, que vai vir com essas informações de todos esses outros setores, tá bom? Aqui eu trouxe um exemplo de como funciona uma sequência operacional que estaria aqui na emissão de ordens, né? Como uma ficha operacional, ela é diferente da ficha técnica, é a ficha de operação. Só para vocês terem ideia, como produzir uma calça jeans ou um lote de 100 calças jeans, que é uma produção super rápida, né? Ela demanda, né, esse tempo aqui dentro de uma produção, tá? Então, 1 minuto e 20 a preparação dos bolsos traseiros, 10 segundos para fazer passantes, vamos lá, filigrana, que é esse desenhozinho que essa calça aqui não tem, mas é esse desenho que tem no bolso, demanda 45 segundos, tá? Então, para fazer uma calça, e cada costureiro, né, dentro de uma indústria que trabalha em linhas de produção, iria fazer uma etapa dessa. Se de repente a pessoa demora mais do que 40 segundos para unir a lateral, tem alguma coisa errada, tá? Isso, gente, essa sequência é dada pela peça piloto, tá? Rita, mas se eu tenho um ateliê, eu vou ficar ligada nisso? Não tanto. Você vai fazer o quê? Você vai observar a preparação da peça como um todo. Então, eu demorei, a costureira X ou Y demorou, ou costureira, enfim, demorou 15 minutos para costurar aquele body, né? Então, ali eu tenho uma informação de que aquele body custou para mim 15 minutos da mão de obra do meu funcionário. 15 minutos da despesa que eu tenho com energia.
15 minutos da depreciação das minhas máquinas, tá? Porque a depreciação das máquinas, né, o fato de que essas máquinas elas vão ficando velhas com o tempo, isso é um cálculo que faz parte do cálculo do meu preço de produto, tá, gente? Então, já respondendo a minha pergunta, se a minha produção fosse pequena, tá? Aqui eu também dei um exemplo de programação de produção de camiseta, um lote de 100 camisetas, então tá aqui a sequência operacional e a quantidade de tempo que demora para fazer. Então, gente, tempo é coisa muito séria dentro de uma produção, tá? Muita gente faz o quê? Essa peça está demorando muito para fazer. O que eu posso tirar aqui dessa modelagem ou dessa etapa? Ou que maquinário eu posso conseguir? Ou que profissional eu posso, com que profissional eu posso terceirizar essa etapa para que eu possa ter uma despesa menor, né? Um custo menor, desculpa, nessa operação, tá? Então, tá aqui também essa programação de uma camiseta feita de uma forma um pouquinho diferente, tá? Dividida aqui por setores e colocando aqui a hora de trabalho, tá? Para o lote de 100 camisetas. Ok? Muito rápido. Alguma dúvida até agora? Falem no chat. Eu estou com o chat aberto e posso ouvir. Isso aqui, gente, é uma brincadeirinha, já que a gente está falando tanto desses planejamentos, né, e dessas informações, né, desses infográficos, na verdade, que eu irei ter muito contato brevemente, porque vou começar a estudar no programa de doutorado da UFPE Design de Informação, que é justamente colocar todas essas informações em gráficos, né, e facilitar esse processo de aprendizado ou de sistematização dentro de uma empresa através desses gráficos, tá bom? Hey Jude, vocês conhecem essa música? Isso aqui é uma brincadeira, tá? Isso aqui é um gráfico, um infográfico da música Hey Jude, dos Beatles, tá? E aqui eu tenho o chorus, né? Que no caso é o refrão, e vai dissecando a letra da música, enfim, o gráfico, você só precisa desse gráfico para cantar a música, repetir na 50 vezes lá no final. Isso, Carol disse, agora aprende. E aí eu fiz uma brincadeirinha aqui com um ator britânico, né, só para dar um gás, assim, a gente já tá com 1h20 de aula, para dar um brilho, assim, no nosso olhar, né, o ator britânico Jude Law, que para quem me conhece pessoalmente sabe do meu fascínio eterno, esse é um crush eterno, mentalizei tanto ele na minha vida que um dia pude vê-lo pessoalmente. Enfim, gente, tudo isso para passar para a nossa etapa, já descontraímos, já cantamos, já vimos o Jude Law, e agora vamos passar para o controle de estoque. Controle de estoque é a peça está pronta, tá? A peça está pronta. Existe o controle de estoque também para matéria-prima. Isso também é muito importante. Manter organizado esses dados. O que eu tenho de matéria-prima? O que eu tenho de tecido? O que eu tenho de botão? O que eu tenho de zíper? O que eu tenho de linha? Né? O fato dessas peças estarem estocadas, elas geram um custo para mim. E por isso é que hoje a gente está trabalhando cada vez mais com o estoque mínimo, cada vez mais com o estoque mínimo. E isso é uma tendência de negócio de moda, porque principalmente, né, e depois da coisa da loja online, onde eu posso vender o produto sem ter o produto em estoque. Olha que maravilha. Então, isso é uma força, né? Para quem tem um negócio e que pode oferecer o produto e, a partir da demanda, e produzi-lo a tempo, né? Naquele prazo. Eu até recentemente estava querendo comprar um sapato Oxford preto. E existe uma marca chamada Meu Sapato Preto. E aí eu entrei lá no Instagram deles e eles foram bem transparentes em falar, trabalhamos sob demanda, mais ou menos o que o Felipe falou ainda agora. A gente não tem esse produto pronto, mas a gente entrega em tantos dias.
Muito cuidado com isso. O que me apavorou com isso? O fato de que eles iam demorar 39 dias para me entregar, aliás, para a peça sair do ateliê. Aí eu fiquei muito triste e eu não comprei, porque eu preferi bater perna no shopping para procurar. Então, assim, muito cuidado com alguns posicionamentos, tá? Não posso entregar rápido, ok, posso trabalhar sem estoque. Agora, não tenho condição de entregar rápido, de fazer rápido, de produzir rápido, não faz isso, tá? Por quê? Porque hoje em dia a entrega é muito rápida. Você compra no Mercado Livre hoje, amanhã o produto está na sua casa, tá? O que difere, por exemplo, dos Correios, né? Até isso, o contrato que você vai fazer na sua loja online, você está trabalhando com Correio, você está trabalhando com transportadora, né? A pessoa até desiste de comprar, isso mesmo. Então, voltando para o controle do estoque, né? Não saindo, mas já voltando, ele é a área responsável por controlar o fluxo de materiais dentro de uma empresa e apontar as informações importantes sobre vendas, né? Sobre o que foi vendido, sobre o que ainda tem, e também analisar e prever quais são as necessidades das compras futuras, né? Então, o controle de estoque, ele é aquele setor que vai estar aqui, ó, trabalhando de mãos dadas com o meu ponto de venda, porque ele vai dizer para mim que está acabando, ou saiu demais, saiu mais do que esperado, vamos fazer mais, coloca isso na produção, tá? Então, é muito importante que a gente tenha isso organizado. Vou fazer aqui um convite a vocês, vamos olhar para essa imagem, tá? Quem tem toque aí já fica bem nervoso em ver essa imagem, né? E aí a gente vem para o depois. Ufa! Eu que sou capricorniana, gente, e eu tenho uma tendência um pezinho no chão que me leva a ser muito organizada, planejada. Eu tenho certeza que eu estou dando essa aula aqui para uma questão de destino cósmico, né? Quem entende de... Não sei nem se existe essa palavra, mas são uma situação cósmica, né? Que eu vim parar nessa disciplina de planejamento, porque eu não tenho condição para isso. Não tenho a mínima condição. E a sua empresa também não. Você não vai achar a sua matéria-prima. Você não vai achar o seu produto na hora de vender. Então, assim, lógico, isso aqui a gente está dando uma valorizada, né? Vamos dizer. A gente não vai chegar numa empresa e vai estar assim, né? Acho que não. Mas isso é muito fácil. Isso comunica rápido. Isso me ajuda a ser prático. Eu trouxe essas ideias aqui que as pessoas têm falado bastante, né? Principalmente quando a gente fala de consultoria de imagem, né? Que está muito em alta. A gente tem aí a questão do guarda-roupa organizado. Vamos pensar no nosso estoque como um grande guarda-roupa organizado. Que eu tenho que saber o que está lá há muito tempo, que tem que sair, né? Que tem que ganhar vida, que tem que viver lá fora. Ou seja, a roupa parada, que não vendeu, né? Que empacou, que nem na promoção, né? E assim, a gente precisa ter essa ideia de que essa roupa, esse produto, essa matéria-prima que está lá estocado, ele precisa ser fácil de achar. Ele precisa estar sinalizado. Ele precisa estar inventariado. Ele precisa estar num sistema que se chama controle de estoque. Ah, Rita, mas eu não tenho dinheiro ainda para comprar um sistema para a minha loja. Pois faz uma planilha de Excel. Faz uma planilha do Excel. Isso salva, isso resolve, isso organiza, tá? As planilhas do Excel são vida. E vão fazer com que você otimize o seu tempo, tá? Então, assim, para se manter de acordo com as exigências do cliente e conduzir, né, de uma forma
correta, uma tomada de decisão, qualquer empresa voltada para a venda de bens precisa se preocupar com uma boa gestão de estoque. Eu preciso saber organizar, eu preciso gerir e planejar esse meu estoque, tá? Eu preciso analisar periodicamente, conforme as quantidades, conforme os tamanhos, conforme o estilo de produto, tá? Eu preciso provocar a venda daqueles produtos que eu tenho mais em estoque. Eles têm que sair. Então, calma, calma, não vai se preocupar tanto com um produto que está fácil de sair, não. Olha para aquele produto que já foi criado, aquilo é dinheiro parado. Você precisa colocar esse produto para fora. Você precisa incentivar a sua comunicação para comunicar esse produto, para vender esse produto, tá? Então, assim, eu preciso saber que os meus produtos fashion, né, aqueles produtos tendência de moda, eles precisam sair mais rápido. Então, eu tenho que tentar associar aos produtos básicos o quanto antes, para que a pessoa compre o básico e compre o fashion. Porque o fashion, daqui a pouco, ele não está mais na moda. E ele também não pode estar mais no meu estoque. Ele não pode estar mais na minha loja, tá? Eu preciso produzir relatórios quinzenais a fim de direcionar todas as minhas ações. Eu preciso rever, gente. Muita gente vai trabalhando e vai se acostumando e vai vivendo naquela rotina empresarial, né? E tipo, tem sempre muita coisa para fazer. Se você não tiver um planejamento de 15 em 15 dias, eu vou olhar meu estoque. Eu vou revisar o meu estoque. Estoque é segurança, tá? Então, eu vou produzir relatórios, eu vou fazer com que a minha comunicação, né, o meu ponto de venda, valorize esse produto que está em maior volume, que eu possa postar mais no Instagram para eu conseguir vendê-lo mais, tá? Eu preciso colocar ali um deadline para o produto, esse produto daqui não passa, eu tenho que vender ele de qualquer forma, todas as ações vão ser para ele. Porque daqui a pouco ele não vai mais se vender por nada nesse mundo. Só se eu tingí-lo de uma cor. Só se eu fizer um tie-dye. Só se eu fizer um bordado em cima daquela estampa. Enfim, isso também são ações interessantes, tá? E aí, gente, tudo depende de um planejamento estratégico. Eu não posso fazer nada com aleatoriedade, né? Na doida, sem pensar, sem planejar. Existem 5 pecados da gestão de estoque, segundo o Sebrae, tá? Peguei essas informações do Sebrae muito recentemente. Aliás, gente, estejam atentos às informações que essas agências, né, de órgãos como o Sebrae divulgam, certo? Eu não posso jamais perder de vista os 20%, preste atenção, dos produtos que representam 80% da minha venda. Eu preciso saber quais são esses produtos, tá? Eu não posso perder de vista os 20% dos produtos que representam 80% da minha venda. Mesmo que eu não tenha paciência de ir lá, elencar. Quem tem um sistema consegue fazer isso muito facilmente, né? Porque você consegue produzir um relatório. Não tem o sistema. Como vou produzir o relatório? Métricas, vai. Calculadora, Excel. Tá? O que eu vendi mais? O que eu estou vendendo mais? Tá? Eu preciso periodicamente, né? Fazer uma análise, tá? Dessa demanda. Eu preciso entender que eu tenho que ter sempre aqueles produtos que sempre saem. São chamados os carros-chefes da sua marca. Pode ser vários produtos, né? Cada marca tem o seu. Às vezes é uma calça de alfaiataria, que vende muito bem. Às vezes é uma pantacur, que vende muito bem. Às vezes é um brinco longo, que vende muito, tá? Então, eu tenho que ter sempre aqueles produtos. Eu tenho que comunicar sempre aqueles produtos. Eu não posso perder o pico da sazonalidade. Ou seja, as peças à moda, né? Estampa, modelagem, tendência, apostas. A gente tem que colocar um prazo a partir da primeira oferta. Um prazo para eu vender. Um prazo para daqui ela não sai, tá?
Então, às vezes, isso atrasa por conta de um fornecedor. Eu tenho aqui uma estampa que, enfim, eu comprei do fornecedor, é uma tendência de moda e o meu fornecedor vai me entregar, vai demorar para me entregar. Já me falou que vai demorar. Então, assim, a gente tem que conversar, gato, porque você vai mandar essa roupa, desculpa, vai mandar essa estampa para mim, quando eu já não vou ter tempo para produzir essa estampa e vender essa estampa dentro do ciclo do produto, né, que ela pode ser vendida, né? Dentro do ciclo de tendências que ela pode ser vendida, porque daqui a pouco ninguém quer mais ela. Então, será que vale a pena fazer essa venda? Desculpa, essa compra? Negociar prazos e descontos, tá? Com fornecedores sem prever atrasos e reajustes. Então, timing é tudo, tá? De novo, às vezes eu fico naquela, vai dar tempo chegar, vai dar tempo produzir. Eu sei que não vai, eu sei que vai ser muito difícil, então desiste dessa operação, tá? O que acontece com isso é que você vai acabar tendo aquela estampa estocada. O produto não vai vender, você não vai conseguir produzir a tempo e aí ela vai se perder no meio do caminho. Em seguida, eu não posso deixar de alimentar, né, continuamente a loja com itens básicos. Então, eles não podem ser o motivo pelo qual a loja existe, mas eles sempre vendem. Então, eu sempre tenho que ter, além do meu carro-chefe, eu tenho que ter o básico. Não necessariamente o carro-chefe é um básico, tá, gente? Às vezes você criou uma peça maravilhosa, uma camisa super estruturada, com laços, com bordados, enfim. É o seu carro-chefe e não é básica, tá? Então, o mercado sempre vai querer consumir um básico, mesmo quando ela vai procurar um vestido de festa. Vai estar lá uma blusinha ótimo para trabalhar. Vou levar, tá? Então, sempre tenham os itens básicos. E outra dica é não se antecipar, porque não improvise na gestão de estoque, nem esperem as coisas acontecerem. Ou seja, você tem que se antecipar. Você tem que ser analítico e corajoso para cortar o custo desnecessário sempre. O que não agrega valor ao negócio. Não está agregando, sai. Igual a gente faz com gente, né? Não está dando certo, não está trazendo energia boa, não está adiantando, não está ajudando, cancela, tá? E tenha na gaveta mental estratégias de reação rápida para estar à frente. Varejo é detalhe. Eu adorei essa expressão, gaveta mental. Nunca tinha usado. Vou ter na minha gaveta mental estratégias, é aquela famosa carta na manga, para, se não der certo alguma coisa, eu já vou jogo outra. Então, é assim, às vezes o próprio tecido. Vou apostar naquele tecido estampado, cujo tecido eu sei que daqui a pouco ele vai sair da moda, talvez eu não consiga vender. Mas eu sou teimosa, eu vou apostar. Vai chegar no tempo, vou conseguir fazer. Se eu conseguir fazer metade do tecido, a outra metade eu faço o quê? Várias coisas. Eu posso tingir aquele tecido, vai me ter um custo a mais? Vai. Eu posso fazer uma estampa por cima, enfim. Eu preciso ter uma carta na manga, vou transformar ele em outra coisa, vou fazer uma ação com ele, vou colocar ele numa vitrine, vou gastar o tecido todo para fazer a vitrine. Eu preciso ter essas ideias, tá? Ideias essas, né, que são muito relacionadas ao nosso próximo item. Carol, a coreaninha tá aí por você, viu? Esse é o Instagram dela. Ela tem uma irmã mais nova. E eu tô cansada de procurar as figurinhas dela na internet, porque... Eu tô aqui com o celular para fazer uma foto. Então, assim, gente, vocês estão vendo essa mocinha, essa diva, mini diva, assanhada, cansada, né? É assim, gente. A vida do designer de moda. Aquele que vai gerir o produto. Quando ele tá criando, ele tá lindo, tá maravilhoso, pleno, né? Mas quando a gente tá colocando isso na ponta do lápis, a gente tá assim. Tem figurinhas piores, né? Eu peguei ela só assim, assanhadinha, cansada, sem saber o que colocar aqui nessa arara, sem saber como fazer essa arara voltar em... Então, assim, eu separei aqui algumas ideias, algumas dicas, algumas coisinhas que a gente vê por aí,
que são estratégias inovadoras, mudança de foco e reinvenção. O designer, o dono da marca de moda, quem trabalha com moda, quem trabalha com economia criativa em geral, né? A moda é um setor dentro da economia criativa. Quem trabalha com economia criativa tem que estar pronto a se reinventar toda hora, né? Em ter ali uma mudança de foco, em pensar em estratégias inovadoras, em tentar sair do comum, tá? O que eu tenho que fazer e que não parece, né, tão óbvio, aliás, que parece tão óbvio, mas que não é, invista no seu produto. Meu produto não está saindo. Por que será? Invista no seu produto. A gente não sabe, né? Existem vários fatores. Existem vários fatores para o nosso produto não estar saindo. Existe uma aposta errada em tema de coleção. Existe uma matéria-prima que não está mais rolando. Existe uma estampa que ninguém está mais usando estampa daquele tipo. Existe uma modelagem que não dá mais. O que eu vou fazer com aquela modelagem? Vou reformar e vou vender de novo, como se fosse uma peça nova. Vou criar uma estratégia para revender, para vender de novo essas peças antigas, né? Lembro muito bem de uma história de uma coleção que eu ouvi quando eu era aluna da graduação, do Alexandre Rescovitch, que um belo dia pegou uma coleção inteira, aliás, criou uma coleção inteira com peças de coleções passadas que não tinham vendidas, não estavam sendo vendidas, peças lisas, peças estampadas, peças em várias bases diferentes, e simplesmente ele tingiu tudo de preto. E colocou tudo numa máquina de tingimento e simplesmente tingiu todas as roupas. Então, dessas roupas, ele fez uma coleção de moda. Pronto, ele se reinventou. Ele pegou um produto que não ia vender e ele criou uma coisa em cima, tá? Então, invista no nosso produto, invista em inovação, invista em pesquisa. O que está acontecendo? O que as pessoas que trabalham com essa mesma ideia, com esse mesmo produto que eu trabalho, o que é que elas estão fazendo ao redor do mundo? Esteja presente em pesquisas de tendência, né? Em eventos sobre pesquisa de tendências de moda. A gente vai ter uma aula sobre tendência de moda, né? Currunting. E a gente vai falar sobre isso. Pesquisem sobre tendências, estejam sempre à frente, tá? Olhem para o seu produto com os olhos do consumidor. Às vezes a gente está fazendo muita coisa igual, tá? E a gente não acha que não sabe como sair, mas a gente sabe, tá? Para falar de produto, de investimento no produto, eu trouxe um setor que é de beleza e que é uma inovação, né? Que é essa case do Natura Soul, que é um produto da Natura, tá? Que o produto foi visto como uma vantagem competitiva. Eles criaram um produto, né? Ainda em 2015, se eu não me engano, e eles ganharam muitos prêmios com esse produto. Por quê? Porque era um produto sustentável, um produto que tinha toda uma estratégia de posicionar a marca e o investimento de inovação tecnológica em cima do produto, tá? Então aqui, ó, é o passo a passo da embalagem, né? Eles pegaram uma gota, transformaram em um produto, em uma embalagem, desculpa. E esse é um produto que é fantástico, que ele está no mercado há vários anos, tá? E que só se inova. A última inovação dele é que agora ele tem shampoo para vários tipos de cabelo, tá? Chama Natura Soul. E agora vem em embalagens mais coloridinhas. Essa daqui é a embalagem que foi altamente premiada. Eu tenho um vídeo para mostrar para vocês, tá? Do Natura Soul. O desafio que se apresentava para a gente é um desafio bastante importante de negócios, porque é um desafio de trazer um novo conceito e uma nova proposta de valor para o consumidor, para que essa marca ocupasse um espaço intermediário de preço que ela não ocupa no mercado. Diante disso, a marca Soul faz um convite para um novo tipo de consumo, mas deixando de lado todos os excessos e sem desperdício.
Por que eu preciso daquilo que eu não preciso? Será que um produto sustentável precisa ser caro? Conciliar o baixo impacto ambiental com alto impacto sensorial. Fugimos das soluções ecochatas, buscando soluções ecossexy. Será que a gente poderia criar um produto que o impacto ambiental dele fosse tão baixo a ponto da gente não precisar ter um refil e um produto de linha? Uma boa parte da inovação, ela se tangibiliza na embalagem, que é um pouch. O pouch é utilizado mundialmente em várias categorias de produtos, mas em cosméticos é unicamente utilizado como refil. A gota foi a nossa inspiração porque a gota é a forma mínima da água. As embalagens de Soul foram super bem recebidas e ela ganha a cara do seu consumidor. Seja como for o hábito que ele tem de uso, ela se encaixou com muita facilidade. É muito inspirador a gente saber que esse convite pode chegar em tantos lugares e de forma acessível. Então essa solução que a gente conseguiu dar tanto em embalagem quanto na comunicação é uma solução que vem desse conceito do consumo consciente e que a gente pode ter prazer ao consumir, pode consumir aquilo que a gente quer de uma maneira diferente. Soul para todos nós. Bom, não sei se vocês já conhecem o Natura Soul. Só um minuto. Só um minuto, vou voltar para onde a gente estava. Fechei sem querer. Bom, então a Natura traz esse produto. Eu gosto desse case, lógico, devido a gente tem que observar, né, que as devidas proporções, né? A Natura é uma marca nacional, consolidada, que tem condição de investir muito, né, nos produtos e nos processos, enfim, e lançou mão dessa sua oportunidade para fazer esse produto. Mas, enfim, o que ela traz para a gente é uma forma de pensar, uma forma de imaginar como que eu posso fazer enquanto designer, o que eu posso fazer para o meu produto, né, para que ele tenha um salto de qualidade, né? Aqui, o salto de qualidade não foi dado por oferecer um produto com preço mais alto, foi justamente o contrário. Eles deram um salto de qualidade quando eles investiram em tecnologia e inovação para trazer um design que não fosse apenas a embalagem, mas também um produto que fosse inovador. Por que é um produto inovador? Esse produto, ele é uma fórmula sem excesso. Por exemplo, ele não tem corantes, é um shampoo que todos os shampoos, eles são sem corantes, porque teoricamente a coloração seria algo a mais, assim, seria alguma coisa desnecessária. Eles trabalham com o sistema de que meio que é um refil, mas não é um refil. Ele já vem com a forma de você trabalhar e usar o próprio refil, né? É uma embalagem moderna. Então, é uma embalagem que não tinha no mercado. As pessoas ainda não tinham visto nada parecido. Então, muda até a cultura de como você usa os produtos, né? Porque sempre tinham aqueles shampoos com frascos rígidos e que você não conseguia colocar em alguns necessaires, porque a necessaire era pequena e o shampoo era muito grande. Enfim, solucionou um problema, porque esse é todo maleável. A embalagem tem 70% menos plástico e emite 60% menos gases poluentes. É um processo eficiente, porque tem menos desperdício, menos gasto, menos tempo de fabricação, menos gasto de energia, menos gasto na logística, porque imagina, como esse produto é empilhável, ele usa menos caminhões, por exemplo, para transportá-los, né? Porque ele cabe em espaços menores.
menos resíduos na natureza, você consegue usar a peça por completo, né? O produto por completo, porque você consegue espremer até a última gota, literalmente, e é uma linha muito pequena, né? Agora que eles lançaram, depois de 5 anos, eles lançaram mais uns produtos que são produtos específicos para tipos de cabelo, e isso pegando um gancho de outra tendência, né? Que é a tendência de contemplar, né, todas as pessoas, todos os biotipos, enfim, todos os tipos de cabelo. E aí você tem um cuidado especial, aquela coisa da personalização, de você estar mais próximo ainda da marca. Então, eles ganharam muitos prêmios, né, por conta desse produto, né? Em 2014, trouxe aqui algumas notícias. A Natura venceu esse prêmio de inovação. Linha Soul Natura conquista nova fatia do mercado. Também uma publicação gringa dizendo que eles ganharam, né, um sistema de embalagem sustentável. E para que a gente possa fazer essas mudanças, ou não, nem tantas mudanças, mais inovações, a gente precisa ajustar o nosso foco. Às vezes a gente passa muito tempo olhando para o nosso produto da mesma forma. E se eu fizesse o exercício de olhar para ele de outra forma, né? Se eu fizesse o exercício de estou entrando aqui pela primeira vez e sentindo essa peça. Será que eu criei essa peça com todo esse cuidado, com o cuidado que eu criei quando eu criei a minha primeira peça, a minha primeira coleção? Né? Ou às vezes o mercado está me engolindo e me fazendo produzir, e isso já não está mais me agradando e, consequentemente, não está agradando o meu público consumidor, né? Escute o seu público consumidor. Escolha ouvir outras pessoas sobre os meus produtos, exatamente. Façam formulários no Google e mande para seus clientes, aquelas suas clientes fiéis. A gente tem clientes fiéis. Então, assim, pergunta para ela por que elas sumiram. Elas vão dizer. Aí você vai entender, foi porque o preço do produto aumentou, é porque eu passei a comprar. Faz um questionário anônimo. A partir dessas informações, você vai poder direcionar melhor as suas próximas estratégias, tá? Isso é gestão estratégica. É você pensar, analisar, ter acesso a essas informações, a esses dados constantemente, mantê-los atualizados e poder voltar para eles para direcionar as próximas ações. Então, ajuste o foco, mude a rota se for necessária, tá? Você tem muitas camadas criativas, então explore elas. Explore outras camadas, mude a rota. Faça, como por exemplo fez a Coach. A Coach é uma marca que mudou completamente a rota, tá? Nos anos 90, a Coach tinha essa cara. Eles tinham esse bonequinho que era um mascote, né? Chama Digby. E era uma marca de camisetas, umas roupas básicas, né? Uma roupa mais infantilizada, assim, umas estampas meio adolescentes e tal. Não tinham muitos referenciais de design ou qualidade, mas vendia, ok, tá? Só que o que aconteceu? Vieram os anos 2000. E nos anos 2000, a Coach não conseguiu continuar vendendo para aquele público, porque aí apareceram muitos concorrentes. E somado isso, uma má gestão da empresa, enfim, fez com que a empresa tivesse que se reinventar. Ela reinventou de todas as formas. Ela fez uma reestruturação da marca, não só do ponto de vista, né, de marketing, de segmentação de mercado, de mudança de público consumidor, mas também de design de produto. Então, ela reinventou o produto e continuou com o mesmo nome. Nos anos 2000, ela contratou novos estilistas, os produtos eles ficaram mais ousados, ficou mais voltado para a moda, uma pegada mais adulta, né? Adolescente, adulta ali, jovem, de faculdade, enfim. Passou a fazer parte da São Paulo Fashion Week, então uma grande vitrine, né, dos principais eventos de moda do mundo. As lojas foram remodeladas, ou seja, fizeram redesign nas lojas, foram totalmente estruturadas. Essa imagem aqui de Rigby foi embora. Rigby. Ai, gente, vocês vão me perdoar. Acho que é Digby.
Rigby é outra coisa. As lojas foram remodeladas e eles contrataram a Gisele Bündchen, tá? E aqui sou eu com minha avó, nos anos 90, 94, eu usando duas marcas nacionais, né? A Coach e o cinto era de uma marca chamada Fidudido. E aí minha avó, muito chique, né? Usando um vestido de linho que ela mesma costurou. Essa era a moda da Coach. Esse era o público-alvo, né? Uma pré-adolescente super metida e uma roupinha super básica, uma camiseta com esse ratinho aí que era o mascote da Coach, tá? Aí deu uma nostalgia agora, né, gente, dessas marcas nacionais dos anos 90. Pô, gente, tantas marcas legais que se perderam, né, no caminho. No caso, a Coach se achou no caminho, né? Foi total mudança. Nos anos 2000, ela contratou a Gisele Bündchen e isso foi, assim, um plus na carreira, aliás, na estrutura da marca. E isso fez com que a marca se reposicionasse, tá? Mas o produto também ajudou nesse reposicionamento. A gente não poderia contratar a Gisele Bündchen para vender essa camiseta, porque nem assim essa camiseta não iria vender, tá? E aí, nos anos 2020, a gente já tem ainda uma outra estética da Coach, né? Que já é uma pegada mais sofisticada até, tá? Do que os anos 2000. Os anos 2000 era muito aquela roupinha de balada e tudo. Hoje já tem um mix mais completo, né? Você compra roupa de balada, você compra roupa fitness, você compra a roupa infantil, você compra um jeans, né? Sempre teve um jeans mais assim, um jeans mais social. E aí a gente tem aqui, que eu queria que vocês dessem uma olhada depois, né? Quando vocês tiverem um tempinho, esse vídeo no YouTube da Lila Cousani, contando a história da Coach, contando como foi essa mudança, né? E assim, nada melhor do que ouvir pessoas que passaram por dificuldades do ponto de vista de gestão, ouvir como elas superaram, como elas se reinventaram. E esse case da Coach aqui, nacionalmente, é um dos cases mais incríveis. Assim. A gente também tem um case Havaianas, mas já é um case mais marketing do que produto. A Coach foi realmente uma inovação no produto. E aqui eu tenho um artigo da minha ex-orientadora, que é a Márcia Mello, onde ela traz o design da marca Coach, a história, né? E com muitas imagens, tá? Esse artigo, de toda essa evolução realmente, no sentido darwiniano da coisa, da Coach até os dias atuais, tá? Dicas importantes, a gente está quase finalizando, tá? Fica aí. Não acomode-se ao que vende bem. Uma hora não venderá mais. Ponto, fato. Desculpa ter te falado isso. Não se acomoda. Inove na matéria-prima, seja na qualidade da mesma ou na inserção de novas matérias, tá? Pense em novas matérias-primas para o seu produto. Você é versátil, você pode trabalhar com várias outras matérias mesmo, tá? Observem os artistas, os processos dos artistas. Artistas, eles conseguem se manifestar em várias matérias diferentes. Você também consegue, tá? Volte sempre ao ponto de partida. Lembre-se por que você começou. Ouça seu coração, mas ouça também o coração do cliente, tá? Mantenha-se organizado com dados, números, planilhas, projeções, produtos que fracassaram e etc. Esses produtos que fracassaram, eles são ótimos para nos lembrar, né, do que a gente não pode mais fazer. Faça collabs com quem pode oferecer um produto ou serviço diferente do seu. Saiba a hora de parar de insistir no produto. Produtos na loja têm prazo de validade, mesmo os produtos atemporais. Selecione hits e reinvente os hits, tá? Os hits, gente, são aquelas peças que venderam como água, venderam muito. Eu tenho aqui os números para comprovar, tá? São essas peças. Eles precisam ser reinventados também. Explore as suas várias camadas criativas, mesmo que em áreas diferentes. Às vezes você tem vários talentos, às vezes você tem várias camadas, às vezes você não está explorando, você poderia explorar. O que torna cada marca diferente é justamente isso.
é que somos diferentes, temos habilidades diferentes, gostos diferentes, e isso pode ser explorado, né? Isso vai fazer a gente se diferenciar do nosso concorrente. Tenha sempre à mão suas forças e oportunidades e a clareza de suas ameaças e fraquezas. Isso aqui, gente, é uma matriz chamada FOFA. Professor Felipe, que é da área do marketing, pode explicar melhor do que eu. A gente tem uma aulinha que fala sobre isso antes, tá, gente? Que já passou. Mas, enfim, não abra mão das suas forças e oportunidades. Olhe sempre, reveja, veja o que está saindo, tá? Força ou análise SWOT. Isso mesmo, Felipe, acabou de me lembrar do nome análise SWOT para essa ferramenta, tá? E clareza nas suas ameaças e fraquezas, tá? Coloque isso no papel, faz um quadro, tá? Pesquisa sobre isso, é importante. Aceite ajuda. Delegue funções. Cobre resultados e aprenda a dizer não. Simples. Aprenda a dizer não. Não posso, não dá. Estou com prazo esgotado para uma entrega importante. Me ajuda, preciso entregar uma encomenda grande, então dou conta sozinha. Faça isso e me entregue para esse prazo, porque eu estou precisando e esse é o nosso acordo, tá? Cobre os resultados, é muito difícil, gente. Pode printar, tá, Carol? Isso aqui saiu do coração, viu? Isso aqui não saiu de nenhum livro, não. Isso aqui saiu do coração mesmo. E aí, gente, eu termino com Eclesiastes. Tudo nesse mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de renascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar, tempo de chorar e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder, tempo de economizar e tempo de desperdiçar, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de ficar calado e tempo de falar. Gente, o que eu trago aqui é uma versão, né, de uma passagem da Bíblia, mas enfim, que vale para tudo nessa vida, inclusive para a gestão. A gente tem que estar atento ao tempo, tá? Respeite o tempo. Respeite o tempo. Aqui, tanto para saber a hora de parar, como para continuar. Então, seja a nossa rede de apoio. Se você gostou dessa aula, existem muitas outras aulas que já aconteceram e existem algumas para acontecer. Ajude a gente, compartilhe, divulgue com os amigos. A gente precisa de vocês para que a gente possa continuar oferecendo, né, esse conteúdo. Obrigada a todos. Fiquei muito feliz com essa aula. Era um desafio, porque é uma disciplina assim... densa, né? Muita gente não gosta, em alguns momentos, eu tenho que me policiar para gostar disso, gente, mas é necessário, né? Eu já vi que o meu lado criativo não consegue viver sem o meu lado gestor, não consegue, até porque se eu não tiver esse planejamento, esse controle, o criativo falha, surta, pausa, não tem tempo para criar e uma série de coisas, tá? Então, vamos tentar manter essa balança sempre equilibrada. Tá bom? Um beijo, bom final de semana, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. E a gente se vê, adorei! Foi tudo, parabéns, amiga. Tchau, Prazer, beijo. Maravilhosa. Obrigada, gente.